That's good. If it's not like that, that's how it will be for now. Se não é desse jeito, é desse jeito que vai ser. Amen. Amém. Sorry, let me just get myself ready here. Desculpa, gente, só tô me ajeitando aqui. All right. Ok. Let's pray. Vamos orar? Lord, I want to thank you, Father, Deus, eu quero te agradecer for everything we already experienced today. por tudo que já experimentamos hoje. I want to thank you. I want to pray right now for Christina. Eu quero orar pela Cristina. I pray that the translation may flow, Lord. Eu oro para que a tradução flua. I pray, Father, I thank you for her life. Eu agradeço pela vida I dela. thank you for my brothers and sisters that are here. Eu agradeço pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Because everyone that's here this morning, Lord, Porque todos que estão aqui nesta they, manhã, they took Senhor, their time que tiraram o tempo deles to be here. para estar aqui, Despite the rain, mesmo com a chuva despite, toda, despite having to get kids ready, Lord. mesmo tendo que ter as crianças prontas. And nobody does that unless they want to hear from E you. ninguém faz isso, ao menos que eles queiram ouvir de ti. So I thank you for my brothers and sisters Então eu that te are here. agradeço pela vida dos meus irmãos e I irmãs pray que over our estão aqui. mind right now. Eu oro sobre a nossa mente Let agora, us be focused. que a gente esteja focado. I pray, Lord, you know Deus, tu sabes that the only thing that can come out of me here today que tudo que sair da minha boca hoje aqui will only come by your mercy. vai sair somente pela tua misericórdia. In the name of Jesus, I Em nome pray. de Jesus eu oro. Bless us this morning. Nos abençoe esta manhã. Amen. Amém. Amen. So Então, I want to thank Marina for eu helping quero me build agradecer this. a Marina por me ajudar a construir isso daqui. Yeah, she did awesome. Thank you. Ela fez um trabalho muito bom. Sometimes Às vezes. it's my father. He's very good at this. E meu pai é muito bom nisso. He preaches Ele prega and he always says, e ele sempre diz: "I'm preaching for you eu estou pregando para você, because I'm your pastor." porque eu sou o seu pastor. Right? And today E hoje, I want to let you know eu quero que você saiba that I'm preaching for me, que eu estou pregando para mim. and I'm simply sharing a word E eu estou simplesmente compartilhando uma palavra that God is teaching me. que Deus está me ensinando. If it comes to resemblance, Se te lembrar de algo, okay, I want you to know that God gave eu me quero this que word você for saiba me. que Deus deu essa palavra One para time, mim. a long time ago, Tempo atrás, I was preaching, eu estava pregando and a friend of mine, e um amigo meu he got up and left in the middle of the preaching, levantou e saiu no meio da pregação. and he was very upset. E ele estava muito bravo. And I called him after the service was E eu done, liguei para ele assim que o culto acabou. and he said, "Who E ele told disse: you? quem te disse? Who told you what was going on? I know Quem you te know what's disse o que going on." estava acontecendo na minha And vida? I said to him, "Man, look, I'm telling you right Ele now, disse: cara, eu tô te falando I agora. don't know, Eu não sei de and nada. I'm sorry if I offended you in any E me way. desculpa se eu te ofendi de alguma I forma. don't know what happened there. Eu não sei o que aconteceu ali. I believe thank God was using me." Eu acredito que Não. Deus estava me usando ali, então. And Glória a Deus. I just want to let you know that it's very important E eu so só that you quero que know você that. saiba disso. É Amen. muito importante você saber disso. If you're into putting titles in words, Se você está para colocar títulos em alguma if you palavra, like doing things like se that, você gosta disso, today is the Hoje, title is o The título Fort é- of Excuses. o forte das desculpas. Okay? My father preached this word a long time Meu ago, pai pregou essa palavra muito tempo atrás and it impacted me. e me impactou. Amen? Amém? All right. Ok? Zafi, let's go to... Azaf, I'm just going to ask you to put eu só vou verse pedir by para verse colocar verso on por 2 verso. Samuel 2 Samuel, chapter 11. capítulo 11. And I want you guys to just kind of follow along. I'm going to Eu quero que explain what's vocês happening here. somente acompanhem, eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Okay, so David, Então, Davi, the king of Israel, o rei de Israel, a man in the Bible called after God's own heart. um homem que Deus chama na Bíblia segundo o seu coração, Okay, he is looking out his window ele está olhando através da sua janela and he sees a beautiful woman e ele vê bathing. uma mulher linda tomando banho. That's Bathsheba. 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 And he calls someone, he says, "Go get me that woman." E ele chama alguém e diz: pega aquela mulher para mim. And they bring her to him E eles trazem ela para ele and he sleeps with her. e ele dorme com ela. Okay? Later, when she returns, Mais tarde, quando ela volta, she sends word to David. ela manda uma palavra She says, para Davi. "I am Ela pregnant." diz: eu estou grávida. And David, E comes up Davi with a plan. vem com um plano And he takes Uriel, e ele pega Uriel, which is this Urias, woman's husband. o marido dela. And Azafi, let's go to chapter 12 now.
And this is what he does. E isso é o que ele Just faz. everybody paying attention here Por to favor, me, gente, por so favor, that we can presta go atenção through this aqui, summary para que a quickly. gente possa ir para o resumo rápido. So he takes this woman's husband. Então, ele pega o marido desta mulher. They were at war at the Eles time. estavam numa guerra na época. And with all things said, what the E plan com that tudo David isso, has, o plano que Davi tinha, he sends this man to war, ele manda esse homem para a guerra. and he tells the general at Ele fala war, para o general da guerra, take this woman's husband, pega o homem desta mulher, the woman who David had a relation o with, homem and com got her quem a pregnant, mulher ele se deitou e teve ela grávida, and he said, e disse: put this man in the front lines coloca este homem na frente Of da battle. batalha, of battle, so that he may die, só que para que ele possa morrer. because that's where the fight is the most violent. Porque é nesse ponto da batalha onde é mais violento. And this happened, E isso aconteceu, and this man died. e este homem morreu. So David slept with this man's wife, Então, Davi dormiu com a mulher deste homem, and he sent him into battle e ele mandou ele para a So that fronte he da would die. batalha para que ele pudesse morrer. so that David could free himself from that Então, burden. Davi podia se libertar desse jugo e ficar com a mulher. Let's go now to chapter 12. Vamos para o capítulo 12. Then the Lord sent Nathan to David. E o Senhor enviou a Davi um profeta Natã. He came to him and said, Ao chegar, ele disse a Davi. Christina, let's do this. Can you just read, you can just keep reading until verse 13. Ok. Dois homens, vou começar do começo, gente. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, e um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. Mas o pobre nada tinha, senão um cordeirinho que havia comprado. Ele a criou, desculpa, gente, não estou conseguindo enxergar direito daqui por causa da luz. Ele criou, ela cresceu, e com ele os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante uma cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece morrer. Deve pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto que agiu sem misericórdia. Okay, so right now, Prophet Nathan comes to David and says this story, right? And David gets furious. Então agora vem o profeta Natã e Right. fala para Davi essa história, e Davi se enfurece David com says, isso. who Davi can commit diz, this injustice? Quem pode cometer essa injustiça? Okay, you can keep going now. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrarei das mãos de Saul. Livrei você. E livrei você das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo com que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante de seus próprios olhos e darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo o Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: No, that's good. Ok, Just 13. Pequei contra o Senhor. exatamente ali, pequei contra o Senhor. If you read the Old Testament, Se você ler o Antigo Testamento, there were times in the Bible houve épocas na Bíblia where the prophets onde o profeta were afraid to tell the king what God told them to tell them tinha medo de falar ao rei o que Deus tinha falado com ele, because they were afraid the king would kill them. porque eles tinham medo de que o rei fosse matá-los, Because of the repercussion that they could have por if causa da they told the repercussão que king pudesse ter what se God told them to say. eles dissessem ao rei o que Deus falou com eles. How many prophets, for example, Quantos Elijah? profetas, right? por exemplo, Elijah Elias ran away. fugiu, por exemplo, Although what he said came true. mesmo falando
o que veio acontecer. He said, you're going to have a Ele drought disse, in the land você vai ter uma época de seca na terra because of your sin. por causa dos seus He pecados. told the king of Israel. Ele falou ao rei de Israel isso. And he ran away because E the ele king wanted to kill correu him. disso porque o rei queria matá-lo. And here's the point to all this that we read. E aqui está o ponto de tudo que a gente leu. When we come to God, Quando nós chegamos a Deus, when we come from the world, quando a gente vem do mundo, we are like Anderson is here. nós somos que nem o Anderson está aqui. Let's call Anderson Zé, Vamos chamar o Anderson de Zé. okay? It's just easier. É mais fácil, ok? And Zé just came to church. E o Zé acabou de chegar à igreja. And what I would say E o que eu diria is that every time you get converted, é right? que toda vez que alguém se converte, When you start knowing God, quando você começa a conhecer a Deus, you have what I like to call você tem o que eu gosto de chamar the honeymoon period. o período de lua de mel. In the honeymoon period, No período da lua de mel, it's your first relationship with God. é a sua primeira relação com Deus. Your prayer A sua oração gets answered every time. é respondida a todo momento. Now, how many of you have had Quantos experiences de vocês já tiveram with people who experiência just com been pessoas que converted acabaram de se converter and you can say that what I'm saying e is você true? pode dizer o que eu Can I estou see your dizendo é hand if you verdade? agree with Posso that? ver a mão de pessoas que I mean, concordam comigo? It's incredible, É incrível. right? A person comes and A it's full pessoa of vem love e está cheia de amor, and they're experiencing the eles brothers and estão sisters in the church. experienciando o amor dos irmãos e irmãs na igreja, Yes. And slowly, all that e aos bad poucos, stuff, toda aquela coisa ruim, all that dirt toda aquela sujeira that was built up around que us, estava construída em volta de built up nós, around our personality, construída em volta das nossas personalidades, God just takes that away, Deus vai tirando tudo aquilo, right? certo? Remember that verse? I don't know if Lembra you know, daquele Tony, where verso? that Eu não verse sei, says Tony, se that você lembra aquele before we verso were que fala children, so we antes de a had gente milk, ser but now we're ready for solid food. crianças que precisavam de leite, agora a gente estamos preparados para comida sólida. That means as you grow in Isso knowing fala God, que estamos crescendo em conhecer a Deus. so when you're new in Então, God, quando você é novo when em you've just been Deus, converted, recém-convertidos, God comes and He takes Deus vem e away tira the dirt and the toda a prison, sujeira e a prisão in the prison of sin. de pecado. And then, E aí, after a while, depois de um tempo, things start looking like this. as coisas começam a aparecer dessa forma. You see, the boards that Você used to vê be here a- are no longer here. As coisas que protegiam as já não estão mais. placas, As as placas palhas que estavam que aqui. estavam aqui They're no longer here. não estão mais aqui. And we're left with what we have here. E a gente fica com o que temos aqui agora. And this is some of the more serious stuff. E isso é a parte mais séria What's left behind, do que está deixado let's por say trás. the Vamos dizer frame que a moldura is the more serious stuff é a parte mais séria. that after we get Que done with that depois de que a honeymoon period, gente está pronto e passou pelo processo da lua de mel, God starts working on some more serious stuff. Deus começa a trabalhar em coisas mais sérias. So Zé, Então Zé, he makes a prayer to God. ele ora a He Deus. says, God, Ele diz: Deus, I know you a little better now. eu te conheço um pouco melhor agora. And I've changed some things. E eu mudei algumas coisas. But I feel like I've reached in a place Mas eu sinto que eu cheguei a um lugar where I can't move forward que eu não anymore. consigo andar mais para frente. I want to have a relationship with you, Eu God. quero ter um relacionamento I want contigo, to have a Deus. deeper, truthful Eu relationship quero with ter um you. relacionamento profundo e verdadeiro contigo. I no longer want to live Eu by não quero other mais people's viver experiences. através das experiências dos outros. I want to have my own Eu experiences quero with ter you, as God. minhas próprias experiências contigo. I want to run towards the calling Eu you quero have for me. correr ao chamado que tu tens para mim. So help me, Então me ajuda, please. por favor. And God hears E Deus ouve Zé Zé praying about this. orando sobre isso. And God says, E okay, Deus diz: ok, I want my son to eu have a quero que meu relationship with filho me. tenha um relacionamento I comigo. want him to run Eu faster. quero que ele corra mais rápido. I want him to get to a place Eu quero que ele chegue a um lugar where he can hear my voice. onde ele possa ouvir a minha voz. So we need to start taking care of some things. Então a gente precisa cuidar de algumas There are coisas. some things that are deeply Tem rooted coisas que estão profundamente enraigadas em nossa vida, that I need to get rid of that. que eu preciso me livrar disso. These roots were planted there long ago in Zé's life, Essas raízes foram colocadas muito tempo atrás na vida do Zé, but we need to rip them out. mas a gente precisa arrancá-las.
Because he believes in these Porque ele things. acredita nessas coisas. But I need his foundation not to be what he Mas eu learned in the preciso que a world. fundação dele não seja aquilo que ele aprendeu no mundo. I need his foundation Eu to preciso be que a what he fundação learns from dele me now. seja sobre que aprenda de mim, Deus, agora. So I need to start working Então eu preciso começar a trabalhar on getting rid of this para tirar limit, of this essas barrier, coisas, essas of this barreiras prison dessa prisão that flaws in his personality and character que flui dentro da personalidade e caráter dele, separate them que from God. separam ele de Deus. So God comes to Então Zé Deus vem a Deus and says, Zé, e diz, Zé, I want you to talk to me. eu quero que você fale And Zé is comigo. working on the phone. E Zé está trabalhando no And in the telefone. morning, God comes to Zé and says, E na Zé, manhã Deus vem e I diz, want to Zé, talk to you. eu quero falar com I você. want to have a Eu relationship quero ter with um you. relacionamento Can you contigo. take some time for me? Você pode tirar algum tempo para mim? And Zé is E at Zé work está ali, there. continuando trabalhando. And Zé comes home, E Zé volta para casa. and God goes like, you e know Deus what, vem now, e diz, oh, Deus, vem now e he's diz, gonna give me some time. agora ele vai me dar algum tempo. now he's gonna Agora pick ele up the vai Bible pegar a Bíblia so I dele can start working on para some que eu things possa in his começar a life. trabalhar algumas coisas na vida dele. And Zé goes and turns on the E TV. Zé vai e liga a televisão. And God says, okay, E not Deus today, diz, ok, Maybe talvez tomorrow. não hoje, talvez amanhã, então. not tomorrow. And then tomorrow he Então comes to amanhã him, ele vem para ele says, novamente e Zé, diz, Zé, let's get together. Can you wake up a little vamos earlier? I know you have to go tirar to um tempo work, and junto, that's vamos okay. acordar mais cedo, eu sei que você tem que trabalhar, But mas how está about you tudo seek bem. me a little bit in the Quem sabe morning? você me busca um pouquinho pela manhã? And Zé has no E aí time. Zé não tem tempo And he nenhum. doesn't take the proper E ele não time. tira o tempo, He doesn't schedule ele himself não se organiza to learn from para God. aprender de Deus. God wants to speak to Zé, Deus quer falar com Zé, just like God wanted to assim speak como to Deus David queria falar com Davi, when David quando sinned, Davi pecou, when David did quando wrong. Davi fez errado. God spoke to David Deus many falou com times. Davi muitas vezes. Why didn't God speak to David this Por time? que Deus não falou com Davi Why did daquela he have vez? to use the Por que ele prophet? teve que usar um profeta? Because David wasn't Porque giving his ear Davi to God. não estava dando seus ouvidos a So he Deus. said, I'm going to get a prophet Ele disse, então eu vou pegar um profeta and I'm going to talk to e David. eu vou falar com Davi. So let me pick someone here. Então deixa eu pegar Tony, alguém aqui. Could you help Tony, me? você pode me ajudar? So Tony, Então Tony, Pastor Tony, pastor Tony, is at his house está na casa dele. at, let's say, Vamos 6 dizer, a.m. às 6 da manhã. He's on his knees praying Ele to God. está nos joelhos dele orando a Deus. And Tony E is Tony Zé's pastor. é o pastor do Zé. And God comes to E Deus Tony, vem para Pastor Tony, Tony, para o pastor Tony, and said, He's e seeking me. diz, He's seeking me. ele está me buscando. And since Zé is not desde giving me the que time I need, Zé não está dando o tempo que eu preciso, I'm going to send Pastor Tony eu vou mandar o pastor Tony to bring the word para trazer a for palavra the answer for the para a prayer that Zé was resposta making. que Zé estava precisando. So he comes to Pastor Então Tony ele and says, vem para o Pastor pastor e Tony, diz, pastor Tony, I need you to take a message. eu preciso que você to leve Zé. uma mensagem para o Zé. I need you to tell him Eu preciso que você diga a ele that he's praying about the que ele relationship está between him and his orando wife. sobre a relação dele entre ele e a esposa dele. I need you to tell him that he's Eu being preciso que rude, você fale para ele que ele está sendo rude, that the way he talks to her que o is jeito que bringing ele fala com damages ela in her heart. está causando, It's causing prejudicando o scars. coração dela, trazendo cicatrizes. He's praying about his E ele está job, orando sobre o trabalho I need dele. you to tell E eu him preciso que você diga a ele that he needs to que ele be precisa fair estar, in his job. desculpa, Justo, ele tem que que ele estar precisa mais ser justo no justo seu no seu trabalho. trabalho, He needs to stop que ele leaving precisa early parar de sair mais cedo do and come trabalho in late e parar de chegar mais because I want to tarde, bless him porque eu quero and I abençoá-lo. want you to tell E eu him. quero que você diga I isso also para want ele. you to tell him Eu that he também needs to quero que work ele on his diga pride para ele que ele precisa trabalhar no because his orgulho pride dele. is getting in the Porque o way of his orgulho dele relationships. está entrando no meio do relacionamento comigo. And Pastor Tony says, E God, o pastor Tony diz para ele, Deus, do I have to? eu tenho que mesmo Can't you just fazer tell isso. him? Não pode você, o Senhor, falar com ele? Guys, this is important. Check this Gente, out. isso é importante, We por need to be favor. careful Precisamos ser, because this today in America, precisamos in prestar Brazil, atenção, porque all este over tempo the na internet, América, no Brasil, there's a na lot of internet, preachers, tem muitos and pregadores. it's easy to be a preacher. E é muito fácil ser um pregador. But a pastor Mas um pastor has a commitment tem um compromisso to the development of your spiritual life, para ver a sua vida espiritual crescer, to the development para desenvolver of your life. a sua vida. So it's very easy for Então a é muito preacher to say fácil para um something pregador falar algo when he has no commitment quando with ele you, não tem compromisso com você. when he doesn't know you Quando ele não sabe da He sua doesn't know your vida. flaws, Ele não conhece os seus but erros, your pastor knows your como seu flaws.
pastor lhe And conhece. if you think my pastor is Então, picking se on você me, pensa que o seu pastor está incomodando e implicando com você, it's because one day he's going to come é before porque um God, dia ele vai chegar diante de Deus and he's going to have to be e ele vai responsible ter for que your ser life. responsável pela sua vida. That is in the Bible. Que isso está na Bíblia, gente. So we Então nós need to be careful that when we hear precisamos ser something on TV cuidadosos, porque quando a gente we come ouve to- and it algo sounds na nice, TV e parece ser bom, and we come to pastor and e we vemos say, para o pastor e dizemos, well, pastor, então, I pastor, believe in this and this and eu that because I acredito heard nisso, this. isso e isso, porque eu ouvi isso. The pastor can turn to you and Então, o say, pastor pode voltar para você e dizer, well, my brother, I know então, your life. meu irmão, minha irmã, eu conheço a And sua since I have a vida. commitment with E you desde que eu tenho um comprometimento and com God você e to Deus, develop and work in your para life, desenvolver e fazer a sua vida crescer, what I say you might o not que eu like, digo, talvez você possa não gostar, but you can be certain it's what mas you você need. pode ter certeza que é o que você precisa. Amen? Amém? So, Pastor Tony, Então, pastor Tony, can you please go talk você to pode, por Zé? favor, ir falar com Zé? Come over here and start telling Por him. favor, It's like- vem aqui para and ele, do Pastor lado Tony dele, fala tells com him, ele. Pastor Tony and diz tells him para this ele. and this and that. Ele diz isso e And aquilo. Tony, you can E come over Tony, here, Pastor. Tony, Come por over favor, here, pastor, so that we vem can aqui, illustrate what we're para que a doing gente here. possa And demonstrar o que a talk gente to está front. fazendo And aqui. he comes to him and says, Ele you vem need e to work fala, on your você life. precisa trabalhar na God sua told me you have a vida. problem with your Deus falou que pride. você tem um problema com seu And orgulho you need to change. e você precisa mudar. God sent me to tell you Deus this. me mandou para eu falar isso. No, Zé, you don't understand. And Zé Não, gets Zé, você upset. não entende. And Zé says, you know what? E Zé fica, né, chateado. You know what? I'm my own man. Ele sabe, não, eu tomo conta da minha vida. I have my own thing. I know what Eu I'm tenho as doing. minhas coisas, eu sei o que eu estou fazendo. I don't need this. Eu não preciso disso. I'll go to God myself. Eu vou para Deus, eu mesmo. And God will answer E me. Deus vai me responder. God will tell me. Deus vai dizer what para I mim need to hear. o que eu preciso ouvir. And Pastor Tony, E o pastor Tony, after getting yelled at, depois de ser Levar uma gente, bronca. levar uma bronca, he says, diz: I did what God told me. eu fiz o que Deus Thank me you, mandou. Pastor Tony. Good job. Obrigado, pastor Tony. Bom trabalho. And these E isto are the excuses são as desculpas that we make when we are disciplined by authority, que a gente faz quando somos disciplinados pelas nossas autoridades, by our pastors. por nossos pastores. Think about this. Pense a respeito disso. David was the king, Davi era o rei, the king. o rei. And the first thing he did E a primeira coisa que ele fez, when the prophet came quando o profeta veio to rebuke him, para repreendê-lo, he said, ele disse: I have sinned against the Lord. eu pequei contra o Senhor. He could have said, who do you think you are, Ele poderia Nathan? ter dito: quem você pensa que você é? Off with his head. Cortem a cabeça dele. I don't need to, I'm the king. Eu sou o rei. I'm in control. Eu estou no Who are controle. you to tell me what to do? Quem você pensa que é para me dizer o que eu tenho que fazer? But David was a man after God's own heart. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. And if the king of a nation, E um rei de uma nação, if the king Se of a o- nation rei de uma nação, needed guidance, precisava de ser guiado, needed counseling, precisava de conselho, needed to give in to authority, precisava se submeter à autoridade, how much more us, quanto mais nós, who are not kings of que não nations, somos reis who are de not queens nações of ou nations. rainhas de nações. We are God's children, Nós temos os nossos filhos, but each and every one of us, mas cada um de nós Pastors, somos filhos, pastores, pastors, pastoras, businessmen, homens de negócios, presidents, presidentes. we all need to be counseled. Nós todos precisamos ser aconselhados. We need authority in Nós our lives. precisamos autoridade na nossa vida. It is a kingdom of God principle. É um princípio do reino de Deus. It's so much easier É tão mais fácil for a pastor para um pastor to avoid conflict. querer fugir de um conflito. It's so much easier not to have to tell the truth to someone É tão mais fácil querer não falar a verdade and make sure that that member keeps coming to your services, e ter a certeza que esse membro vai continuar vindo à igreja, that you're not gonna lose them. It's so much que você não vai easier perder ele. Então é tão not to get fácil involved. não se envolver. Do you think they would get involved Você acha que ele iria se envolver out of malice? De maldade? De Por maldade. maldade? Out of malice? Or out of a hidden desire to want to control your life? ou por causa de algum desejo escondido de controlar a sua vida? No. It's Lógico que easier to não. leave you alone. É mais fácil deixar você à vontade. So know Então saiba that if the deacon
Se o diácono or the praise leader ou a líder de louvor, or o your líder de pastor louvor ou seu pastor comes to rebuke you, vem para te comes to tell repreender, you, my brother, you don't vem para see dizer, this, meu but God irmão, told me mas você this não and this está and vendo that. isso, mas Deus me falou isso, isso e isso. Know Saiba that they deeply debated within themselves que eles confrontaram eles mesmos em primeiro lugar. whether or not they should do Se this. eles deveriam ou não deveriam falar. That they debated with God, do I have to? Eles realmente brigaram com Deus no bom sentido, dizendo, eu tenho mesmo que fazer isso, You know? sabe? And then God tries to work on us, Então Deus tenta trabalhar em nós and we put up these e a excuses. gente coloca essas desculpas. Let's see what the first excuse says. Vamos ver o que a primeira desculpa fala. Oh, this is a classic. Essa é uma clássica. This is how I am. Essa é desse jeito que eu sou. And we're providing the building material for us to remain E a in gente prison está providenciando material para ficarmos presos, para in our permanecer own personality, dentro da nossa própria in the personalidade, flaws that our character have. dentro dos erros que o nosso caráter tem. For anything to happen, Para qualquer coisa there acontecer, needs to be action. precisa haver ação And change e mudança. is an action a lot of people don't like. É algo que muita pessoa não gosta. Azaf, let's go to see what God Asaf, says about this in His Vamos ver o Word. que Deus fala sobre isso na palavra dele. At Romans 12:2. Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. This is how I am, Pastor. Este é o jeito que eu sou, pastor. Look, God, Olha, Deus, this is who I am. isso é quem eu sou. Do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind. This is how I am. Be é quem eu sou. transformed. This is how I am. You need to renew your Você mind. precisa renovar a sua mente Hand in hand. So that you may discern what is para que você good. possa discernir o que é Because bom. God wants something good for Porque Zé. Deus quer algo bom para o Zé. God wants something pleasing. Deus quer algo agradável. And God wants His perfect E will Deus quer a perfeita vontade to dele. give him the end that He deserves, that Para is dar o good final and que ele pleasing, precisa receber, que é bom Not e of agradável. evil. E não mal, but of good and peace. mas bom e de paz. Let's face the excuses we give Vamos encarar as desculpas que damos and let's change. e vamos mudar? Amen. Amém? That's one of them. Esta é uma delas. Let's see what else. What other Vamos ver excuses quais são as outras that desculpas Zach came out that he does not want que change? quiser ver e não quer mudança. Let's see over here. Vamos ver aqui. This is my life. Esta é a minha vida. I'm in control. Eu estou no controle. I'm the man. Eu sou o cara. I don't need help. Eu não preciso de ajuda. I'm in control of Eu my estou own no life. controle da minha própria vida. Who is this Quem This é esse pastor, who is this pastor? deacon? Quem ele pensa? Quem é esse diácono? to come and tell me how Para to vir live e my dizer life? como eu devo viver a minha vida. Last time I was in Brazil, A última vez que eu estava no I Brasil, met someone and they said, I eu left conheci church. alguém e me disse, eu saí da igreja. And I said, why? Eu disse, por quê? They said, because the Eu disse, pastor got porque too o pastor close to me. se aproximou demais de mim. He was telling me Ele what I estava me should do. dizendo o que eu devia fazer. It's my Eu life. disse, esta é a minha vida. You know, Sabe? I don't believe that everyone Eu não acredito que todo mundo gets involved in the will of God the way that se God plans for them to get. envolve no chamado de Deus do jeito que Deus gostaria. And the truth E is, a in our verdade church, é que na brother, nossa igreja, irmãos, if you're a member here, se você é um membro daqui, it's going to be tough vai ser difícil for you to choose to just be, para você somente escolher e não ser, for you to choose to just be a spectator. For you to choose to just be, I'm sorry. Você escolher ser só um espectador. I'm going to give time because I know it's hard. You lose everybody. All right. Tá, obrigado. Tá bom, obrigado. Vou pegar daqui a pouco. So, então, Zaf, let's see what Matthew 10:39 says. vamos ver o que Mateus 10:39 This is diz. my life, Pastor. Esta é minha vida, pastor. You can put in Portuguese. Você pode colocar em português. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei. Não, 39. 10:39. Yeah.
Quem acha a sua vida, a perderá. Quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. A pessoa chega e fala, pastor, essa é a minha vida. Quem você acha que você é? Pastor, the person come and say, "This is my life. Who do you think you are? Quem é você para poder me falar o que eu tenho que fazer? Who do you think you are to tell me what should I do?" Olha o que a palavra de Deus diz, meu irmão. Look what the word of God Aquele says. que tentar achar, ganhar sua própria vida, vai perder. E aquele que perder por minha causa, vai achar. Anyone finding his A gente tem que life chegar a will um lose it. ponto na nossa vida We need to get to a point in our onde life que a gente confia tanto em Deus where do we trust God so much que a gente dá a chave that we give the key do comando da nossa vida. of the command of our life Porque to Him. ser cristão, Because be a vir Christian, para a igreja, come to church. realmente você fica mais livre. Really, you be more free. Ele tira He takes off as tábuas que estavam the te planks that were imprisionando. like imprisoner us. Mas para você poder correr e ser But livre for de us to be verdade, able no to run and completo be que Deus free quer para você, In what God wants for us, Ele quer tirar tudo, He wants to take everything, toda barreira, all the barriers, todo empecilho. all the things that stop you. E toda vez que a gente dá uma desculpa, And every time that we give an excuse, a gente pega uma madeira, uma we take palha, a wood, algum material de out construção, some vamos dizer, construction a gente dá uma material, desculpa. Essa é and minha we give an vida, Deus. excuse and say, Boom. God, this is my life. Boom, Eu tô no controle. I am in control. E a gente ajuda a construir And we help to build o nosso forte de desculpas. our fourth of A gente dá as excuses. nossas desculpas We give our e a gente excuses fala, eu não vou lidar com isso. and we say, I don't want to handle this. Isso aqui é muito para mim. This is too much for me. Mas para você chegar na totalidade que Deus tem para você, But so you can experiment everything that God has for you é só quando você entrega tudo, is only when you give everything. tudo para Ele. Vamos ver qual é a próxima desculpa aqui. Let's see what is the next excuse here. I'm not a child. Eu não sou uma criança. I am not a child. Eu não sou uma criança. Pastor, eu não sou criança não. Pastor, I'm not a child. Quem que você acha que está falando? Eu não sou criança. Eu posso Who ter do o you controle think da minha you're própria saying? vida. I have the control of my own life. Eu sei o que eu estou fazendo. I know what I'm doing. Às vezes a gente age muito como Sometimes criança. we act a lot like a kid. Se a gente quer chegar onde Deus quer que a gente tenha If que we ir, want to get where God wants us to arrive, uma coisa que a minha mãe me ensinou, one thing that my mom teach me, esse verso aqui, Is ela this escreveu verse na minha here? Bíblia, na minha primeira Bíblia. she wrote at my first Bible. Ela escreveu na minha capa. She wrote it on the Zaf, coloca aí, Provérbios 12. first page. Please, Azaf, put it up. Proverbs 12:1. Pode, Zaf, sempre coloca em português primeiro. I was in Portuguese first, please. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Whoever loves instruction loves knowledge, but one who hates correction is stupid. Agora, você é inteligente ou tolo, meu irmão? Now, are you intelligent or are you stupid? Porque se você ama a correção, Because if you love correction, quando o teu pastor chega para você when your pastor comes to you e fala, meu irmão, and say, "My brother, você é orgulhoso. you are proud. Você tem que trabalhar isso na sua You vida. need to work that in your life. Meu irmão, você não está tratando a tua You are esposa not treating your wife do jeito que você tem que tratar. as you should. Esposa, Wife, você you não está tratando o teu esposo are not treating your husband do jeito que você tem que tratar. as you should. A gente vai ficar zangado com eles? Are we gonna get mad at A gente them? vai ficar com raiva da nossa líder de louvor Are que we chega gonna e fala get assim, angry tem to que our ensaiar praise mais, leaders when porque she você says está that levando a coisa com o desleixo. you need to practice more because you are not doing as you should? Às vezes Deus quer tratar com coisas que está enraizado na gente, Sometimes God wants to work in things that are enrooted, rooted inside of us. enraizado dentro da gente. E foram raízes que nossos pais, And those were roots that our às parents, vezes por erro, sometimes because of a mistake, plantaram no nosso coração, planted in our hearts, plantaram na nossa personalidade. put inside our personalities. E quando a gente se converte, And when we convert, quando a gente quer chegar mais perto de when we Deus, want to get closer to God, Deus tem que tirar essa raiz. God needs to take this root out. E dói, It hurts porque ele tem que enfiar a pá. because He needs to put Você the. já tirou uma raiz, uma planta pela raiz? Have you ever taken É a violenta a plant coisa. with the roots? It's like it's violent. É violenta a coisa. It is violent. Deus vai fazer isso também com a gente. Se God a will do gente this quer, with us too. If we want, if se a we are gente willing, quer,
chegar perto de Deus, if you will want to ter get um closer relacionamento com Deus, to God, have a relationship with Him, da forma que Deus quer um relacionamento com a gente, the way that He wants a relationship with us, Ele vai tirar as falsas raízes He dentro de will nós. take the untruth roots, As raízes que não traz the roots bondade, that don't bring que não, às goodness. vezes a gente se coloca em situações Sometimes we put desagradáveis, ourselves in situations that are not good. porque a gente ainda está dando fruto de Because árvore que foi plantada pelo mundo, We still giving fruits of things that comes from the world, e não árvores de que venham de sementes and que not foram from plantadas pela palavra de trees Deus. that comes through the word of É por God. isso que Deus fala tanto da palavra dele ser And igual this is semente. because God talks so much about seeds. Você só pode ter fruto de Deus, meu irmão. Because Espiritual, coisa boa, You can bondade. have things good that comes from Qual God, os frutos do Espírito, por favor? pleasing, goodness, Bem alto. which are the fruit of Amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, the misericórdia, fruits of the mansidão, Spirit are gozo, goodness, love, kindness, domínio próprio. self-control. Tudo isso. Isso é fruto que só Those are pode ser fruits that can nascido only come da semente being da palavra born de Deus. from the word of God. Então, So vira pro teu irmão, turn to your fala brother assim, I love you. and say, I love you. E o teu pastor também te ama. And your A pastor pastora loves you também te too. ama. Your pastor loves you too. And the last excuse. E a última desculpa. There are many, but these Tem are the 4 I muitas, mas picked. essas são as 4 que eu escolhi. This is a good one. Esta é uma boa. Give me my space. Me dê o meu espaço. That's an American term, Esse é algo que aqui na América se fala muito. you know. A little young girl at home. Uma criança, uma menina She jovem comes- na igreja, em No, casa, no, vem, em casa, yeah. She comes home. vem Ih, em casa e diz, desculpa, queria que tá uma bagunça aqui com português e inglês, não sei. Uma menina jovem chega em casa a young lady comes home, e o pai dela, onde você estava? Já era pra and você estar she em was casa like, 2 horas where atrás. were you? You were supposed to be home like 2 hours ago. Aí ela, And she eu já was sou like, adulta. I'm already like old enough. E ela sobe as escadas, And runs up to the bate a stairs porta. and shut the door. Aí o pai dela And bate her na dad was porta, like knocking on the door. abre a and porta, opened the door ela, and was like, give me my space. me dá o meu espaço. Me dá meu espaço. É clássico. This is classic. Às vezes a gente tá assim, não é? And sometimes we are this way. Deus tá falando, God is talking. eu já tô falando com God is você. speaking with you and saying, Eu, por exemplo, like me, for example. teve uma época que era muito. Eu não gostava de gente nova, gente. There was a time in my life that didn't like young Não, new people. new people. É. New people. Eu não gostava. Quando, I didn't quando like chegava alguém pro meu When pai que era pessoa Somebody that nova. was like young at church. Tipo assim, uma pessoa que vinha pela primeira vez, vamos dizer. For Meu pai the chegava muito First perto e time dava in muita my confiança. like my dad would get too close and give too much of his trust. Eu não gostava. I didn't like that. A Débora sabe, eu falava, Deborah knows, olhava assim, and she will look at me and eu say, falava assim, like, "Mm-mm." Entendeu? Isso foi por causa And de that was certas coisas que eu because- já vi eles passarem. because of experience that I saw them going through before. Pessoas que eu vi meu pai e minha mãe dar Because o of people suor, that I saw my dad and my mom dar o suor, carinho, giving everything that they have, like love and ajudando a care, pessoa a helping them. a desenvolver. Develop, E não só espiritualmente, not only spiritually, mas abrindo nossa casa. but inside of our house. E quando eu via certas pessoas, And vamos when I dizer, saw certain people tratando isso com desleixo, né, like, rejeitando isso como se não fosse nada, rejecting that as if it was isso nothing, criou uma raiz em mim. that was a rooted was a Uma raiz de root was created inside of desconfiança, me, of like lacking trust, achando que todo mundo thinking that everybody ia eventualmente trazer algum tipo de eventually dor would bring some kind ou of traição, pain, e Deus, ou betrayal, betrayal. ou então Deus começou a trabalhar nisso em mim. So God started working that in me. E teve um dia que um pastor chegou para mim e And one day a pastor came to falou me assim, olha, and say, você Said, já viu teu pai passar por muita coisa, you already saw your dad going through a lot of mas Deus está things, te falando but I'm telling you que ele deixou você ver isso that he allowed you to see that. para que um dia você So não one faça o que day, fizeram com ele e com outras pessoas. You're not gonna do with him what they did for other people. Para você ter o mesmo, quando você vê uma pessoa que So talvez when você acha you see que a person that maybe
você não dá nada por essa pessoa, that you don't give them credit or você vai anything tratar essa like that. pessoa com todo o amor que você pode. You're gonna treat this person with all the Porque love that você you can, sabe o because sentimento you de ser know rejeitado. the feeling of feeling rejected. Entendeu? E Deus começou a tratar aquilo em And mim. God started treating that in my life, E eu não queria, não. and I didn't want it. Eu não queria. Eu luta, cara, did- era I eu dava fought. coice que nem cavalo. I fought. Coitado. Gente, eu tô falando esse negócio de brigar com o Guys, pastor. I'm saying about this Eu thing sou o about primeiro. fighting with the pastor because I am the first. Coitada da minha mãe. Os coices que ela já levou de mim, I feel bad. I feel sorry for my mom because quando ela veio falar uma I'm verdade tough. pra Because mim, sometimes when she comes and tell me the falar você não truth, devia estar indo nesse caminho and she was like, "You shouldn't be going through this way," e ter que lidar com a situação que eu And falava be- com ela, o jeito que eu falava com ela, in the way that I would respond to her, é difícil. it's hard. Agora, com filho, But now with kids, eu acho que, tipo assim, tem uma certa expectativa que isso vai I acontecer, think né? there is a certain kind of expectation that Agora, e that quando might você happen. estende a tua mão pra alguém que é But uma pessoa nova, when uma pessoa que você you, mal like, conhece pra poder ajudar, But when you do that for a stranger e to você help this recebe o way, mesmo tipo de and tratamento, you receive the same kind of treatment, é difícil. it's hard. É por isso que eu corro de ser pastor This is igual, because I ran from being a pastor like igual certa pessoa corre da cruz. like someone runs from the cross. Vamos lá. This is a Lucas saying we have in 12, 31. Portuguese. Luke 12:31. Give me my space. Me dá o meu espaço. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Tem uma versão que fala, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. But seek first his kingdom, and these things will be provided for. Mateus 3:33, Azaf. Mateus 6:33, Azaf. But when you give to the poor, don't let your hand know what you're... Oh, no, that's not... 33. Oh, there you go. The thing in his righteousness. Oh, there you go. And all these things will be provided to you. Azaf, can you put it in Portuguese as well? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Depois que Jesus morreu por nós, After Jesus dying for us, e o Espírito Santo veio habitar depois de and Pentecostes, the Holy Spirit coming to be among us after the Pentecost, there is no longer space between us and God. não há mais espaço entre nós e Deus. He's one with us, Ele é um com nós. you know? There used to be space, Havia espaço antes and it was ripped down by Jesus' e death. foi quebrado através da morte e And we ressurreição are de one with Jesus. God. E nós somos um com Deus. There is no space between Não us tem and God. espaço entre nós. Amen? Amém? Amen. This is a powerful verse. Esse é um versículo poderoso. So in the end, Então, no final, what I want you to leave o que here eu with quero this morning deixar vocês aqui nesta manhã is that é que every man and every woman, cada homem, cada mulher, we need help nós precisamos de ajuda from God, de Deus, above all. acima de tudo, But God uses leaders mas Deus usa a liderança to mold and para nos guide moldar e nos guiar and break e pride nos quebrar o orgulho, and humble us. a nos humilhar, nos tornar Even humilde. pastors Mesmo need leadership. pastores Need leadership. precisam de liderança. Every one of us need it. Todos, cada um de nós precisa de liderança. Even Jesus was baptized by John the Baptist. Até mesmo Jesus foi batizado por João There was a Batista. figure of authority there. Isso foi uma figura de autoridade ali. And many of us, E muitos de nós we are getting ourselves into situations, estamos entrando dentro de difficult situações difíceis that we bring on ourselves que nós trazemos para nós mesmos. because we refuse to let Porque God nós nos work recusamos a deixar Deus trabalhar on our na personality, nossa personalidade, on our own character. no nosso próprio caráter. And if we want to run E se nós free queremos correr com in the calling liberdade that God no has for our chamado que lives, Deus tem para as nossas brother, vidas, perhaps you're not going to be a irmãos, pastor. mesmo, talvez You're você not não going vai to be a ter worship leader. talvez você não vai ser pastor, talvez você não vai ser um líder de But louvor, maybe you can mas change your talvez coworker's você pode life. mudar a vida do seu colega de trabalho. I remember there was one time Eu lembro que teve uma vez where a friend from work came to onde me, um amigo de trabalho veio para mim and I was doing e eu tava, a 40-day fast. fazendo um jejum on de just 40 liquids. dias, de somente líquidos. And he came to E me ele because veio I told até a him mim about porque the eu fast. disse para ele através sobre o jejum. And I was working behind the desk at the E eu time. estava trabalhando atrás da His name was escrivaninha His name was Tony. e o nome dele era And he Tony. sat in front of E me ele sentou na minha he frente said, e ele disse:
I need to talk to you. Eu preciso falar com He você. was older than me. E ele era mais velho que eu. I said, what's up, man? E eu disse, ué. And he just broke down. E ele começou a chorar. And he begins to cry. He says, my marriage is going to fall Ele disse, apart. meu casamento está acabando. My wife is going to see someone else. Minha esposa está indo ver outra She told me pessoa. that she wants to start Ela me seeing someone disse else. que ela queria começar, que a gente And I visse need help. outras pessoas. E eu preciso de And this ajuda. grown man, E esse homem mais was velho, adulto, sobbing. estava assim, like, chorando, that. chorando muito. and we prayed together, E nós oramos junto. you know, and he hugged me. E ele me abraçou "Thank you, don't e tell disse, anyone." muito obrigado. Por favor, não fala para And I ninguém. said, okay, man, don't Eu worry disse, about it. não te He already preocupe. moved. He's in another state. Ele já está em outro But- estado e tal. But, you know, we might not be Nós pastors talvez podemos não in our ser calling. pastores We might not be, dentro do nosso we chamado, might not music leaders and ou things like that. líderes But de all of us louvor have e a coisas assim. calling Mas cada that's um de nós tem um powerful enough chamado que é to poderoso o change the lives of suficiente those who are para around us. mudar a vida daqueles que You estão à know? nossa volta. I truly, you know, Eu God lives realmente within acredito us. nisso, porque Deus vive dentro de nós. Imagine this. Imagine isso. And please understand what E I'm por saying. favor, entenda o que eu estou dizendo. We are like Nós little somos gods walking around the earth tipo deusinhos correndo because em we volta da have God terra. inside of us. Porque nós temos what Deus I'm trying dentro to de say nós. is, Então o que eu estou querendo dizer We é, are all pórtil de Deus everywhere we go. We are portable instruments of God everywhere we go. nós somos um Deus portátil. A gente, né? You know, you get into your job. Então você chega no seu trabalho, What's inside of you can o change que that place. está dentro de você Right? pode mudar aquele lugar. But what happens? Let's Mas be o que honest. acontece? What Vamos ser happens? honestos. O que There are acontece? sins in our lives, in my Tem life, pecados em nossas vidas, na that we minha haven't let vida, go of yet. que a gente ainda não deixou. There are flaws in my character that I Tem haven't let coisas go no meu of yet. caráter que eu ainda não mudei. So you know what happens? Então sabe o que When I get acontece? to my job Quando eu chego no meu trabalho and I see a person who needs e eu God, vejo uma pessoa que precisa de I don't Deus, feel like I have the authority eu não sinto que eu tenho autoridade to activate para ativar the godliness inside of me, o Deus que existe dentro de mim, which is the Holy Spirit. que é o Espírito Santo. Because I'm so Porque surrounded eu estou tão envolvido, I'm so surrounded. Eu estou cercado cercado, by the things that I haven't allowed God to por change as in my coisas life que eu ainda yet. não deixei Deus mudar You na know, minha that vida. sin I committed Esse yesterday. pecado que eu fiz ontem, The way I talked to my o brother the jeito other com que eu night. falei com meu irmão da outra noite, You know, the way that I cheated at my job the other day. o jeito que eu errei no meu trabalho And outro all dia, those e things, todas essas when I want to coisas, be used by quando eu God, quero ser usado when I por Deus, want to open my mouth quando to eu quero do abrir a minha something, boca para to fazer say, my algo, friend, para God is dizer, telling you that meu He wants irmão, to change Deus your está life. Let me falando pray que Ele quer for. When mudar I a want to sua say vida, that, quando eu quero these falar things, isso, they're essas surrounding me coisas so que estão me much cercando tanto, that I am bound in my own fort. eu estou preso dentro do meu próprio All the forte. power of God that can come out Todo of me poder de Deus que pode vir de mim is limited by my choices. está limitado pelas minhas Now, in escolhas. reality, it's not Agora, em limited realidade, não está limitado. because it's more powerful than the world and the Porque é sin. muito mais poderoso do que o mundo e o pecado. But what we need, us convincing But ourselves Nós convencermos nós mesmos that our sin is que os not nossos speaking louder at that pecados não moment estão falando mais alto naquele momento than the power of God that I want to que o come out of poder de me. Deus que quer vir That's fluir difficult através de mim. sometimes, right? Isso é difícil Get muitas it? vezes. So that's what entende? limits us. Então isso é o que nos limita. We limit us Nós nos limitamos. because we do Porque not nós give it all. não damos tudo. I'm telling you about me. Eu estou te falando sobre mim. There are friends of work that Tem perhaps amigos de know trabalho que às something vezes about talvez me that I sabem didn't want them to know, that algo are sobre something mim so, que eu not não so queria que good. eles soubessem porque não é tão bom. So when I come to tell Então them quando eu about venho God, para eles e falar sobre I Deus, feel like I don't have the authority to eu talk sinto about que eu God. não tenho I autoridade feel I don't para have falar the sobre freedom Deus. to Eu sinto move que eu and não change. tenho a liberdade de mover, And God wants to tear de this fluir. apart. E Deus quer tirar isso tudo. He wants us to be. He wants Ele quer us que a gente to seja feel free que nos to be sentimos used by livres Him. para sermos usados por Ele. And for all of that, E por causa disso tudo, and for that to happen, e para que isso aconteça, we need to let God work on our failures a gente precisa flaws. deixar Deus trabalhar nos nossos erros, without saying, sem, God, you can work here, sem dizer, Deus, você pode trabalhar aqui, but this is just too painful for me. mas isso aqui dói muito, Deus. And this is how I am. E isso é do jeito que eu sou, assim And é que God eu says, sou. E Deus diz, then there's nothing I can do. então não tem nada que eu possa fazer. Because if Porque this is how you are, se esse é do jeito que and my você word é, says you need to e a renew minha your palavra mind, diz and que you você need to precisa change, renovar a sua mente e mudar, and we become, like one thing that I always say in every uma coisa que eu preach, sempre falo, we become sempre que a stagnant.
que eu prego é a gente fica estagnado. We can't move forward. A gente não tem como mover. And we become se mover. frustrated. E a gente se frustra. Because we start living a Christian life Porque that's nós based on the começamos a viver experience of uma other vida people instead cristã of que our own é experiences. baseada na experiência dos outros do que na nossa própria experiência. Because we refuse Porque nós nos recusamos to let go of those thoughts. a deixar certos pensamentos. You know, for example, Por exemplo, me, sometimes às vezes people will say something about alguém about vai God, dizer alguma coisa sobre Deus and I might say, e eu talvez digo, well, it's not like that. não é desse jeito. No, God doesn't get that involved. Não, Deus não se envolve desse jeito. Because maybe in the past, Porque talvez no passado I prayed for something, eu orei por algo and just because it didn't happen the way I wanted e it to talvez happen, porque não aconteceu do jeito que eu queria que acontecesse, I set a rule on my life. eu coloquei uma regra na minha vida. I'm not going to get hurt Eu não vou me machucar by believing with all por I got, acreditar com tudo que eu tenho. com tudo que eu tenho. Because there was one point in the past that Porque didn't foi work. algum ponto no passado, aquilo não deu certo. So I'm going to believe up to here. Então eu vou acreditar somente até aqui. But it's only over here, Mas é somente quando eu in the estiver fullness aqui, of God, na presença cheia de Deus, that God can use you to save your family. que Deus pode te usar para salvar a sua That God família. can use you to save that coworker. Que Deus pode te usar para salvar aquele colega de That trabalho. God can come and speak directly Que to Deus you. pode vir e falar diretamente com você. Amen? Amém? You know, guys, what God wants to do, Sabe, gente, He o wants que to Deus quer take fazer, this Ele quer tirar and He wants isso. to, He wants to Ele quer, break sabe, that apart, you know? quebrar isso tudo. So that you're completely free. Para que Krieger, can você you get that seja guitar for me? totalmente livre. So that we are completely free. You know, had we had space, that would have been perfect. Sai lá, bro. And that's what God wants to do. Amen? He wants us to be free. He wants us to É completely be isso que able Deus quer fazer. Ele quer He wants us to be able to sejamos completely be livres, free. completamente livres. and break down E quebrar our limitations. as nossas limitações. Amen? Amém? Let's stand to our feet. Vamos nos levantar? Let's pray. Vamos orar. You all, after the word, Sabe, depois feel da free to palavra, come and hug your pastor. sinta-se livre para vir e abraçar o seu pastor. Man. Amém? But I'm serious. It Mas is, eu estou falando sério, this word is for gente. me. Isso é o que é para mim. On things that I have refused to change. Em coisas que eu me recusei a On mudar, things that I have to work on in em my coisas life. que eu preciso trabalhar na And minha things that I get vida, upset because I em don't coisas see. com que às vezes eu fico bravo. So God is telling me, Então Deus está me dizendo, learn self-control, man. aprenda controle, domínio próprio. Stop letting things you saw in the past Para de speak louder dizer than my coisas word. que aconteceram no passado, falar mais You know, alto do que a minha palavra, Because it's going to be different. porque vai ser diferente. Stop letting your past control your present. Para de deixar o passado controlar o seu presente. Stop letting your past control your future. Para de deixar o seu passado controlar o seu futuro. I am your God. Eu sou o seu Let me Deus. work on your life. Deixa eu trabalhar em Let me sua vida. break your pride. Me deixa quebrar o seu orgulho. Depend on someone else Depende em to outra help you pessoa para te develop and help you ajudar, grow. para que você venha crescer. Let it go. Let it go. Amen? Amém? Amen. Let's pray. Vamos orar. Lord, I want to thank you, Father, for all my Deus, eu brothers quero and te sisters, agradecer God. por meus irmãos e I want to irmãs. thank you because Eu quero te you agradecer give us the opportunity porque to come você to nos dá a church oportunidade de vir à igreja so we can hear something that you have for para que a our gente lives, possa God. ouvir algo que vem I da want to sua thank you, vontade para Father, nós, para as for nossas vidas. giving Eu Jesus, quero te Lord, agradecer, Deus, por dar and- Jesus and making us one with you, e nos God. fazer um contigo. Father, I pray that the doubts in our minds, Deus, eu oro para que I as pray that the dúvidas do barriers we nosso place for vida, ourselves, para as barreiras que I pray colocamos for na the nossa vida, limitations, God, to fall, para que Father. as limitações And for us to be caiam, able to be free in para que you, nós Lord Jesus. sejamos For us to be able verdadeiramente to run livres em in the Ti, calling you have for correr our no lives, chamado God. que temos para Father, nossa vida restore em the Ti. dreams, Lord God. Deus, Restore the restaura os fire inside of sonhos, o us, fogo God. dentro That we de leave nós. this place and we say, Que I'm not giving saímos up. desse lugar e I'm dizemos, not eu giving não vou up. desistir, God has eu a não vou calling for my desistir. life, Deus and tem I um want to chamado reach para a minha that vida calling. e eu vou God, alcançar I pray that isso. we may put Deus, this eu to oro para que a ourselves, Lord gente God. realmente viva And say, isso, I want to Deus. change. I'm going to E let digamos, myself be eu quero worked on. I'm mudar, not eu quero perfect. ser moldado, porque I'm eu não not sou perfect. perfeito. Eu I não let sou go, God. I let perfeito. go of my pride. Eu me rendo, Deus, eu me I rendo give meu in. I give in, orgulho. Father.
Oh Eu Lord, me I rendo pray, a Ti. Eu allow oro, us Deus. to be the maximum Muitos- we can be in you, Deus, Lord trabalhe em God. nós To para que be sejamos all o we can máximo que be, podemos Father. ser, tudo To que be the podemos ser em best Ti. version of us, O Lord God, that we melhor, can Senhor, be. se possamos ser Let o your melhor power flow em through us. Ti, Let us Deus. be able Que to o Seu open our poder mouths and flua em speak nós your e que word. nós In abrimos the a name nossa of boca e Jesus, falamos a Tua forgive our palavra em sins, nome de Lord. Jesus. Father, that's why Perdoa os Jesus nossos came, pecados, to die Deus. for our sins, Jesus Lord God. veio e Our morreu pelos sins are nossos not bigger than the pecados. blood of Os Jesus in our nossos lives. pecados não são maiores do que o sangue de Jesus. You are our God. Tu és o nosso Deus. And we pray that you E may nós oramos para que be our God. Tu sejas o nosso Deus. That you may control Que você tenha our controle lives. das nossas vidas. Because you know what's best. Porque Tu sabes o que é And although it melhor. may be painful right E now, mesmo que seja may dolorido be hurting agora, a little e bit, pode estar machucando, we still want what nós you want ainda for us. queremos o que Tu queres para nós. In the name of Jesus Em we nome pray. de Jesus nós oramos, Senhor. Amen. Amém. Amen. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, pela palavra que tu usaste o culto hoje, Deus. God, we want to thank you for the word that Tua you palavra ela é used viva e today. eficaz. Your word is alive and efficient. Obrigado porque foi ele que pregou e não eu, Senhor. Thank you because it was he who preached and not me. A tua graça sobre ele, Deus. May your grace be upon him. Nós o abençoamos para que ele seja We bless him encorajado a that cada he can dia, be Deus. encouraged each day more Com a liberdade que ele tem, with freedom that he has que seja realmente um ministério profético. and be really a prophetic ministry. Obrigado porque ele vem nesse púlpito não para nos divertir, Thank you because he comes to this pulpit not to make us have fun, mas para ter uma palavra que possa transformar a nossa but vida. that we can have a word that can transform our lives. Ele não veio aqui para agradar ninguém. He didn't come here to please Ele veio para anyone. obedecer a tua palavra, He came Deus. here to be obedient to your Obrigado por word. essa manhã, And Deus. thank you for this morning, Lord. Guarda ele, Deus. Keep him, Lord, Em nome de in the name Jesus. of Jesus. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Amém? Amen. Glória a Deus.